Bom dia, live de número 15. Vamos estar aí falando hoje sobre alguns versículos aqui de Provérbios 15. A gente não perdeu o nosso costume, sempre trazendo palavras práticas do dia a dia, coisas do dia a dia, nada muito lá longe que você olha e não sabe como alcançar. Bom dia, Patrick. Ou ninguém consegue falar, nossa, como eu faço isso? É muito impossível, não tem como. Tem como sim. No livro de Provérbios ele dá essas dicas com sabedoria, com inteligência, se você prestar atenção, é coisas práticas que você vai aplicar no seu dia a dia e vai ter resultado, porque é a palavra de Deus. Então isso aqui é muito importante a gente colocar, né, incorporar no nosso dia a dia, nas nossas entranhas, essa palavra para estar na nossa mente e todo o nosso comportamento do dia a dia for baseado em sabedoria e inteligência divina, Pepe, que isso é muito importante para nós. Vamos lá, capítulo 15, eu separei aqui alguns versículos, eu vou começar falando pelo 1, que de novo já vem falando da forma de falar, de como nós se expressarmos. Isso faz toda a diferença, porque a gente lida com pessoas no nosso dia a dia. Não tem jeito, você quer chegar a algum lugar, você quer crescer, você tem que lidar com pessoas, porque você vai para a escola, vai trabalhar, vai para a faculdade, está em casa entre famílias, né, nos seus familiares, então você precisamos aprender a lidar com pessoas. E uma coisa que muito importante que nós temos que pôr em prática na hora de lidar com pessoas é o que está aqui no versículo 1 do capítulo 15 de Provérbios, que diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A resposta delicada, a resposta branda, né? Ela acalma o furor, acalma a pessoa que está com raiva, mas a palavra dura, ela vai aumentar essa raiva. O que a gente faz todas as vezes que a gente recebe uma palavra dura? Não vou botar todas as vezes, né? Mas pelo menos todas as vezes que dá vontade a gente devolver uma palavra dura. Pessoas falam a palavra dura ao nosso coração e a gente quer devolver essa mesma palavra dura, talvez ainda mais dura ainda. Paz Maria, bom dia. E o que acontece com isso? A coisa piora, porque em vez da gente é, não voltar com uma palavra mais branda, diminuir o tom de voz, a gente quer aumentar o tom de voz, quer falar uma palavra mais dura. Bom dia, Beatriz, a paz. E isso acaba piorando as coisas, né? Quem nunca passou por isso? De ouvir uma palavra dura e na hora de voltar com isso. Deixa eu te dar uma dica para você não devolver a palavra dura. Diminua o tom de voz. Que às vezes não é o que fala, Beatriz, é como se fala. Tá entendendo? Às vezes é isso. Às vezes a mesma palavra que você falou num tom mais agressivo, se você diminuir o seu tom de voz, essa palavra já não causa o efeito contrário na pessoa. A pessoa já entende o que você quer dizer e as coisas já começam a ficar mais calmas. É isso que esse versículo 1 de Provérbios está dizendo aqui, que a resposta, né, delicada, branda, ela acalma o furor. A pessoa vem com muita raiva para cima de você e você acalma ela com respostas calmas, com respostas brandas. Aumenta, abaixa o tom de voz, responde tranquilo. Essa pessoa naturalmente vai se acalmar. Agora, se você responde com uma palavra dura, aí não tem jeito. A raiva, se a pessoa já estava com raiva, vai aumentar, e aí daqui a pouco você também está com raiva, e aí desanda tudo, e aí já era. Em uma situação que você poderia ter a razão, você acaba perdendo a sua razão porque não soube usar as palavras, não soube usar o seu tom de voz. Ah, Anderson, mas eu estou certo, ele está errado, ela está errada falando comigo desse jeito. Sim, você até estaria, mas desde o momento que você devolve a palavra também na mesma medida, uma palavra dura, você perde a sua razão e aí fica os dois errados, né? Era para estar um errado só, agora tem dois. Vamos continuar aqui, ó. O versículo 7 diz que os lábios dos sábios derramarão o conhecimento. Não é, Maria? É verdade.
Os lábios dos sábios derramarão o conhecimento, mas o coração dos tolos não fará assim. Na NTLH diz assim, ó, quando os sábios falam, eles espalham conhecimento, mas isso não acontece com os tolos. E quando você fala, você está espalhando conhecimento, é sempre umas dicas muito sutis que Provérbios dá no nosso dia a dia, que às vezes a gente esquece de pôr isso em prática, Maria, no dia a dia. Esquece, Beatriz. Poxa, será que se eu falar isso, realmente estou espalhando conhecimento? Ou estou levando, como eu posso encaixar aqui, falar da vida de alguém, né? Que às vezes vê as pessoas muito falando isso, a pessoa gosta de falar da vida dos outros. Acontece um problema na vida de alguém, vou botar um famoso, né? Para poder ficar tranquilo. Aí você vai lá contar aquilo que aconteceu na vida do famoso. Será que isso você está espalhando esse tipo de conhecimento? É sábio? Que às vezes as pessoas confundem, né? Quando diz que quando os sábios falam, eles falam conhecimento. Mas não é isso, não é esse tipo de conhecimento. É um conhecimento que agrega na vida da pessoa de verdade, um conhecimento que edifica a pessoa, uma palavra de Deus, um conselho, algo que vai melhorar a vida da pessoa, não falar coisas insignificantes, coisas irrelevantes. Essa é a palavra. Quando você começa a se preocupar com o que sai da sua boca, se são palavras que têm relevância ou não, a gente começa a adquirir, a puxar para a nossa vida sem querer a prudência. O que é a prudência? É você pensar antes de falar. A pessoa prudente age dessa forma, ela não sai falando. Você para e se faz uma pergunta. Poxa, será que eu fazer esse comentário vai edificar alguém? Será que se eu falar isso para essa pessoa é legal ou isso pode gerar um problema depois? Vai que ela me interprete errado? Sabe, quando você começa a se perguntar, começa a fazer isso, coloque em prática na sua vida, se faça perguntas antes de você sair falando qualquer coisa, qualquer comentário. Se faça perguntas se realmente isso é necessário, se isso vale a pena. Par Gabriel, bom dia, meu mano. Se isso vai edificar alguém. Quando você bota essa interrogação, você vai começar a perceber que você vai diminuir mais a sua fala. E a Bíblia diz que a sabedoria habita no silêncio. Aqui em Provérbios diz, habita no silêncio. O sábio, ele ouve mais e fala menos. Semana de milagres, meu mano, em nome de Jesus. É isso daí, vamos para cima. O sábio, ele faz isso, ele fala menos. E aí, conforme você faz essas... E por quê? Porque ele faz essas interrogações. Será que é necessário? Não, não é tão necessário. Aí ele fica calado, só ouvindo. Entendeu? E aí você começa a aprender mais, ao invés de ficar falando coisas que talvez você vai colher um fruto negativo daquilo que você falou. Então, quando os sábios falam, eles espalham conhecimento, mas isso não acontece com todos, como diz aqui no versículo 7. Versículo 15 agora, pessoal. Todos os dias do aflito são maus, mas os de coração alegre têm um banquete todo dia. Todos os dias do aflito são maus. O que é aflição? É você estar com o seu coração, com a sua alma triste. Já viu aquelas pessoas de coração alegre, aquela que mesmo passando por dificuldade, ela está fazendo piada, ela está rindo, aquela pessoa que, né, tem muitos processos duros na vida dela e quem não conhece acha que está tudo bem, porque ela está rindo, está contando piada, sabe? Tá sempre para cima, sempre alegre. Já viu essas pessoas que parece que elas nunca ficam tristes, né? Tá sempre alegre, tá sempre feliz, sempre sorrindo. Para essas pessoas a vida é mais leve. Sabia disso? Quando você encara, não é que essa pessoa não tem problema, ela tem os mesmos problemas que você, ela só encara de uma maneira diferente. Você precisa aprender isso, a encarar os seus problemas de outras maneiras. Tipo, a pessoa perde o emprego. Ela fica, caramba, e agora, meu Deus, o que que eu vou fazer? O que que eu faço da vida? Ela entra em desespero, começa a reclamar, começa a murmurar porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo e não vou ter dinheiro. E sabe, isso vai só piorando o seu estado emocional, seu coração vai ficando aflito quando você encara isso. Poxa,
Será que Deus está abrindo, tem uma porta maior para mim? Será que eu vou abrir o meu negócio próprio? Será que eu vou crescer? Você sabe, você direciona o seu pensamento para um outro lado. Isso te deixa com o coração mais alegre e isso faz bem para você. Olha aqui, ó, na NTLH, esse mesmo versículo. Todos os dias são difíceis para os que estão aflitos. Então, se você está aflito, não vai ter dia fácil. Todos os dias vão ser difíceis. Porém, a vida é sempre agradável para as pessoas que têm coração alegre. Então, se você tem um coração alegre, a vida vai ser mais agradável, por mais que você esteja passando por muitos problemas. Versículo 19, já estamos caminhando para o final. O caminho do preguiçoso é como a sebe de espinhos, mas a vereda dos retos está bem igualada. Na NTLH diz que o preguiçoso encontra dificuldades por toda parte, mas a pessoa correta, a vida não é tão difícil. Olha que legal. Então, se você se fizer preguiçoso, a vida vai ficar mais dura, mais pesada. Então, o que a vida está falando aqui, o que a Provérbios está indicando? A gente não se deixar ficar com preguiça, porque isso vai dificultar. Quanto mais preguiçoso você estiver para agir, mais difícil a vida vai parecer para você. Então, vai para cima, sabe? Como o Gabriel falou, é semana de milagres, é isso, Gabriel. Vamos para cima, vai dar tudo certo, vamos avançar, vamos crescer. Todo mundo tem problema, entenda. Não é só você que tem problema, todo mundo tem. A gente não pode parar. Vamos para cima que as coisas vão melhorar. Vamos orar, vamos pedir a Deus direção, pedir sabedoria e vamos para cima, vamos parar. Se ficar parado, é pior. Se não tiver essa disposição para agir, para andar, as coisas vão parecer cada vez mais difíceis do que já estão. Versículo 32 e 33, eu fecho aqui, diz: o que rejeita a correção menospreza sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Diante da honra vai a humildade. Vamos começar aqui, ó. Se você quer ser honrado, humildade primeiro. Quem não quer honra, né? Porém, tem que ser humilde. A humildade faz isso. E começamos aqui no 32 dizendo que o que rejeita a correção menospreza a sua alma. Então, não rejeite essas correções, essas instruções que está sendo passada nessas lives. Você está assistindo, está adquirindo conhecimento, está adquirindo a sabedoria bíblica. Não tem aquela, mas isso aqui é difícil, eu não consigo me controlar. Se a pessoa falar é duro comigo, eu vou ter que responder com a palavra mansa. É desse jeito que funciona. Faça do jeito que dá certo, não do jeito que você quer fazer. Existe o jeito que dá certo e o jeito que a gente quer fazer, que você quer fazer. E aí? O jeito que dá certo é esse. E qual o jeito que dá errado, aí você pode escolher aí. O que você quer, não rejeite a correção, que aí você está menosprezando a sua alma. Mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Então, adquire esse entendimento, escute todas essas correções, esses dias que nós estamos aqui falando sobre o livro de Provérbios, está trazendo um conhecimento que você talvez não adquiriria ele de uma maneira tão, como eu posso explicar, mais fácil como está sendo passado por aqui. Por quê? Porque senão você vai ter que aprender com a vida e vai apanhar, vai sofrer, para depois entender o que já está falando aqui. Ó. Você já ouviu agora e já põe em prática agora, você poupa sofrimento. A vida já é tão difícil, por que a gente vai ficar ainda colocando mais sofrimentos desnecessários na nossa vida? Se a gente sabe como agir, vamos fazer o correto, que as coisas vão ficar mais leves. Nós já temos muitas lutas para enfrentar, que elas vão aparecer. A vida é assim. Enquanto a gente estiver aqui vivo, vai ter problema para resolver. Então, quanto menos nós tivermos problemas, né? Quanto mais leve for a nossa vida aqui, com certeza nós vamos ter uma vida de mais felicidade, vamos ter mais prazer em viver, porque o sofrimento a gente pode diminuir ele quando a gente faz o que dá certo, não faz o que a gente
acha que dá certo. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus aí. Terminamos aí a nossa live mais um dia. Hoje, dia 15. Estamos aí chegando na metade do caminho. Vamos até o final do mês aí com garra, com força, trazendo conhecimento e sabedoria do livro de Provérbios para a sua vida aqui todos os dias às 7 da manhã. Até a gente fechar o livro de Provérbios. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe a todos, tá? Um abraço e até amanhã às 7 da manhã. Estamos aqui junto de novo. Fui. O crescimento não pode parar.